Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 540 e também sequência na questão 422, né? Então aqui nós já nos encontramos na pergunta sequencial dentro da 422 feita por Allan Kardec, né? Então, aí Allan Kardec pergunta, por quê? Os bons espíritos respondem assim, porque a isso se opõe o estado do corpo. Então, no vídeo anterior eu já expliquei isso. Sequência. Sequência. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, né? Olha só. Olha só que a prova da existência da alma como sendo a responsável por todo o funcionamento do corpo físico, a responsável por todos os órgãos do corpo físico. Para o espírita verdadeiramente espírita, ele sabe que juntamente com o espírito existe o perispírito, que é o modelador da forma. Então, o modelador da forma, o perispírito como sendo o modelador da forma, é que dá forma ao corpo físico. Como, por exemplo, uma forma de bolo. Pegue uma forma de bolo. Antes de você fazer o bolo, você amassa a forma em alguns cantos e põe a massa ali dentro para você e assa. Depois você, desforma, né? Ao desformar, você vai perceber que o bolo ficou assim, com aquelas deficiências. Por quê? Porque a forma, que é o modelador da forma. Então, o bolo é o corpo físico. Você entendeu sua psicologia? Então, olha só. E esse estado especial dos órgãos vos prova que, no homem, há alguma coisa a mais do que o corpo, a alma, né? Pois que, então, o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Não é o espírito, é a alma. Porque ele ainda não desencarnou. Ele ainda não morreu, como se diz o ditado. No entanto, a alma se mostra ativa. Ela encontra-se naquele estado letárgico. O corpo físico é que encontra-se naquele estado letárgico. Agora, não podemos deixar de dizer, veja bem, que a alma, isso também é relativo e é complexo. Isso não tem como a gente definir devido à desigualdade evolutiva do ser. Porque cada um é cada um. Tem espírito, tem almas, que eu vou dizer para você uma coisa. Tem almas que, por motivo que nós desconhecemos, mas nós sabemos disso, tem almas que durante 60, 70, 80 anos viveram em um corpo físico
cego, mudo e surdo e totalmente deficiente físico. Mas que ao deixar o corpo físico para trás, que é tido como morte aqui na Terra pela humanidade, que não tem esse conhecimento ainda, ele ascende aos planos maiores. Ele é levado para as colônias espirituais. Calma lá, isso é relativo e é complexo. Eu estou tentando mostrar que existe tudo isso que eu agora vou encaixar isso agora. Como existe seres que vivem nestas condições, cego, mudo, surdo e aleijado, e que quando desencarna vai direto para o umbral, que é direto para o umbral, e sofre ali 5, 10, 15, 20 anos naquelas regiões terríveis, como se diz a mitologia, lá no meio dos infernos, sofrendo. Porque, gente, inferno de Dante é um paraíso perante o umbral. Ô, meus amigos, estudem as obras de André Luiz. Tem um livro lá, não me lembro, é muita coisa na minha cabeça. Você há de convir comigo, então você me desculpa. Cidade, não sei se é Cidade nas Trevas ou Cidade das Trevas. Estude esse livro para você ver, para você ter uma noção. Então, a pessoa vive 60, 70, 80 anos, cego, mudo, surdo, aleijado aqui no corpo físico, como um moribundo, como no estado letárgico desse aqui que eu acabei de dizer também, do Ela. E ele, ao desencarnar, vai direto para o umbral. E tem muitas pessoas aqui no corpo físico que, mediante muito sofrimento aparente que aquele paciente enfrentou antes de morrer, vamos dizer assim, que o que as pessoas fazem no velório, muitas pessoas que vão visitar lá, a gente estava dizendo isso numa condição assim de estudo, não é ignorando não, a gente respeita, entendeu? Até porque eu mesmo, quando vou a velórios, eu chego à família do desencarnado e ali eu desejo os pêsames, minhas condolências, você entendeu? É uma questão de respeito. Então o que eu estou dizendo aqui não é desrespeito, é mostrando o que existe. Então, eu ouço muitas pessoas dizendo assim, ai, às vezes a pessoa vai abraça um ou outro assim da família, amigos abraçam os familiares, fala assim, ai, a gente sente muito, né, pelo o que aconteceu, mas a gente acredita, a gente tem fé que nesse momento fulano descansou, está nos braços de Deus. É um desejo meu e de todo mundo, não é, gente? E parar nos braços de Deus. Porque o tanto que essa pessoa sofreu, meu Deus, as pessoas comentam isso. Ela descansou, está nos braços de Maria. Está nos braços de Deus, está descansando. Descansando? A pessoa está lá no meio do umbral, sofrendo, apanhando. Aí você fala assim, mas por quê? Gente, aparentemente, a pessoa ali no corpo físico não pôde demonstrar os teus sentimentos de alma devido à imobilidade dos órgãos físicos
dos membros físicos, ela não podia falar, ela não podia enxergar, não podia xingar pelos olhos, porque você sabe que tem como xingar pelos olhos, né? Tem. Tem como a pessoa blasfemar através das mãos, dar soco. Mas a pessoa nessa situação toda aí, ela, por dentro, os pensamentos dela é de indignação, de ódio da humanidade, ódio de Deus, ódio de Jesus, ódio de Nossa Senhora. Se aquela pessoa pudesse sair daquele corpo ali, ela matava todo mundo ali à sua volta. Por isso que é morte aparente. As pessoas ali em volta daquele paciente cego, mudo, surdo, coxo, moribundo, aliás. As pessoas pensam assim, coitado, mas tá sofrendo tanto, né? Ou pensa assim, nossa, mas que pessoa resignada. Isso é santo. Isso, quando morrer, tem gente que pensa assim, isso quando morrer vai virar santo. E eu vou ser o primeiro a ser beneficiado com a graça alcançada. Eu vou pedir em homenagem à alma dessa pessoa. E eu vou receber uma graça. Mal sabe a pessoa que aquela alma ali naquele corpo vai permanecer 10, 15, 20 anos lá no umbral. Porque aquela indignação, aquela revolta, aquela raiva, você entendeu? Interiormente. Agora olha o outro estado. A pessoa cega, muda e surda. Então, eu mostrei para você a primeira vez o cego, mudo, o surdo, que de repente ele já recobra a consciência e ele já alça voos, né? Na direção da plenitude. E ele já começa a enxergar, já começa a ouvir, começa a falar. Porque o empecilho encontrava-se apenas na matéria física. Gente, agora isso tudo são etapas, graus, escalas evolutivas, tá bom? Não vamos confundir as coisas, não. Cada caso é um caso, por isso que o processo é relativo e é complexo. Agora, tem aquele outro caso que a pessoa é cega, muda, surda, toda aleijada, só que ela é resignada. Ela não blasfema mentalmente, ela não blasfema. Ela é uma pessoa, uma alma que fica ali resignada, humilde, com aquela paciência. Ela permanece ali 70 anos, vamos pensar assim, naquela situação. Quando ela desencarna, os mentores espirituais a auxilia no desencarne, leva ela para departamentos no plano espiritual, hospitais, e ali você sabe o que acontece com ela? Ela passa por 5, 10, 15, 20, 30 cirurgias de reconstrução perispirituais naquelas áreas correspondentes no corpo lesadas. Porque naquele caso ali, a lesão não encontrava-se apenas no corpo físico, encontrava-se também a lesão no espírito, no perispírito. O caboclo espiritualmente ele era cego de verdade, mudo, surdo e coxo, moribundo, aliás, de verdade, você entendeu? Deficiente de verdade. Então, nesse caso, os benfeitores espirituais, eles realizam ali cirurgias perispirituais naquele indivíduo para ele ir recobrando a forma verdadeira de antigamente, de antes dele ter cometido certos crimes, ter cometido suicídio. Aí você me pergunta, mas é aquele que foi para um umbral, cego, mudo, surdo e tudo mais?
Lá no umbral ele permanece cego, mudo, surdo e aleijado e apanhando. Mas por que apanhando? Porque durante aquele período que ele no corpo permaneceu, aqueles sentimentos negativos dele fez com que aqueles que ele prejudicou em vidas passadas o reencontrasse e o perturbasse cada vez mais e esperou ele deixar o corpo físico para pegá-lo depois, na erraticidade, lá no umbral, para vingar dele daquilo que ele fez, porque se ele nasceu cego, mudo, surdo e aleijado, é porque ele prejudicou muitos seres em vidas passadas. Agora, se ele mantém-se humilde, resignado, com paciência, quietinho, rezando mentalmente, entendeu? Conformado, ele mantém-se numa vibração espiritual elevada que, ao mesmo tempo, mesmo ele tendo cometido atrocidades em vidas passadas, aqueles espíritos das trevas, aqueles espíritos obsessores, não conseguem detectá-lo, porque ele encontra-se numa sintonia mais elevada que os obsessores e os espíritos das trevas que gostaria de persegui-lo, né, de castigá-lo também. Olha só para você ver. A justiça divina como é sábia. Somos nós ou não somos que plantamos o giló? Lógico que somos nós. Oxe, gente. Nós plantamos, nós vamos colher, nós vamos comer. Deus não é responsável por nada que acontece. Ele ainda nos dá a oportunidade de reencarnarmos para recobrarmos aquele equilíbrio de antigamente, quando possuíamos, mas que por um motivo de ignorância, de orgulho e de vaidade, nos perdemos. Olha só para você ver que perfeição. Luz do céu, então quer dizer que essas pessoas deficientes, essas pessoas com câncer, essas pessoas que morrem com... Vamos usar esse termo, morre, só para a pessoa entender. Essas pessoas que morrem com câncer, então quer dizer que muitas podem ir para o umbral? Muitas podem ir para o umbral, se aqui não aceitaram o câncer. Com humildade, com resignação, com paciência, com amor, se revoltaram contra Deus. É o mesmo que se revoltar contra as leis de Deus. Então ele revoltou contra ele mesmo, porque quem mandou ele desgraçar a vida de outras pessoas em vidas passadas? Ele está indo contra ele mesmo. Então ele vai para um umbral, mesmo com aquele câncer. Aí as pessoas falam, meu Deus, mas naquele dia eu ainda disse lá no velório do fulano, nesse momento, ele deve estar nos braços de Maria. Que Maria o quê, gente? Oxi! Agora, a gente não sabe, entendeu? Então eu estou mostrando no esmiuçamento, esse esmiuçamento do Livro dos Espíritos é para isso, é para mostrar as desigualdades e as possibilidades, entendeu? A realidade que há na evolução de todo mundo, só que nós não sabemos quem encontra-se em grau
X, grau Y, grau W, você entendeu? Ninguém sabe. Como tem aquele que desencarnou com câncer, que continua no plano espiritual a receber quimioterapia, radioterapia, cirurgias, meses e meses de tratamento de quimioterápico no plano espiritual. Como tem aqueles que ao deixar o corpo físico já ascende. Porque ele foi tão resignado que aquela enfermidade era uma réstia, era apenas um reflexo no corpo físico, naquela roupa, naquela matéria física. Deixou o corpo físico, ele já ascende. Você entendeu? Ele já recobra a consciência depois de algumas horas, é óbvio. Como tem outros que é instantâneo devido à evolução, só que a gente não sabe quem é. Só que isso tudo é possível. E vários outros casos. Vários outros casos. Por isso que a gente tem que respeitar. A gente respeita. Eu respeito. Eu respeito, porque eu já vi tanta coisa no plano espiritual, nos velórios, entendeu? No sepultamento, que eu respeito. Por isso eu me sinto no direito de, no esmiuçamento, dizer isso para as pessoas. Dizer. Entendeu? Olha só para você ver. A pessoa hoje que é portadora do vitiligo, né? Essa pessoa, há umas 10 encarnações atrás, essa pessoa, ela untou o seu corpo com óleo, resina ou uma outra substância volátil e pôs fogo, se suicidou, queimando-se o corpo. Aí o que aconteceu? Na próxima reencarnação, a pessoa veio com hanseníase. Na outra reencarnação veio com pênfigo, que é o fogo selvagem. E o vitiligo é o último resquício daquele suicídio. Então você observa que o vitiligo ele tem a forma de uma queimadura de segundo, terceiro grau. Aí muitos médicos dizem que o vitiligo é proveniente de transtorno emocional e psicológico. Tá certo os médicos. Sabe por quê? Porque aquilo ali é herança. Aquilo ali é herança de quando lá ele em desespero, em perturbação, transtorno emocional psicológico, colocou fogo no corpo. Então permaneceu aquela herança. É onde, através dos exames, consegue detectar distúrbios hormonais através do sistema endócrino da criatura, do paciente. Pessoas que têm problemas asmáticos, problemas de bronquite, em vidas passadas suicidou-se em rios, represas, em água. Suicidou, se jogou na água. O nanismo. Então aí ele volta com problema nos alvéolos dos pulmões. Então vem aquela chiadeira, até o cientista tem outro nome, mas eu falo chiadeira, aquele bronquite, e quase mata a pessoa. O nanismo foram pessoas que se suicidaram, se jogando de penhasco, jogando-se de edifícios, jogando-se embaixo de locomotiva. Então eu estou dizendo isso para você analisar-se de que Deus não tem nada a ver com as desgraças atuais, principalmente
Vamos falar agora do ano de 2021. Deus não tem nada a ver com as desgraças atuais que nós, humanidade, estamos enfrentando. Tudo que nós, humanidade, estamos enfrentando, principalmente no ano de 2021, e que nós enfrentamos em vidas passadas, e que nós ainda vamos enfrentar, é colheita do que nós plantamos. É a lei de causa e efeito, de ação e reação. Você entendeu? Nada foge aos desígnios das leis divinas. Deus é justo, Deus é amor, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Vocês vão ver só o dia que nós formos tratar a respeito da questão número 1. Aí é que vai gerar 1000 vídeos. Porque falar sobre a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, gente, vai gerar 1000 vídeos. Só esse tema. Porque é tratado soberano, né? É tratado todo. Agora, 1000 vídeos é um grãozinho de areia numa praia de oceano. Agora vamos para o próximo vídeo, uma vez que você agora já ficou sabendo que tudo é lei de causa e efeito, ação e reação. Vamos para o próximo vídeo.